O volume de uma esfera de raio R é dado por 4/3 de πr ao cubo. Já a área da sua superfície vai ser dada por 4πr ao quadrado. Note que 4πr quadrado é a derivada do 4/3 de πr ao cubo com relação ao raio. Ao derivar isso aqui, o 3 cai, cancela com o 3 que está aqui embaixo, e daí o novo expoente vai ficar ao quadrado. Por que tem essa relação? Por que a área da superfície de uma esfera acaba sendo igual à derivada do seu volume? É isso que a gente vai intuir nesse exercício. O motivo acaba sendo muito parecido com o porquê que uma circunferência de raio R acaba sendo a mesma fórmula do que a derivada do círculo de raio R. A gente vai seguir praticamente os mesmos passos. Vamos considerar aqui que a gente tem uma esfera dentro da outra. Aqui a gente só consegue desenhar em 2 dimensões, tá? Mas entenda como se fossem 2 esferas, uma esfera de raio R, ou seja, uma bola, e uma outra esfera maior de raio R mais H. Aqui a gente está representando somente um corte dessas esferas, só para ficar mais fácil de colocar no desenho. Qual que é a diferença de volume entre essas duas esferas? A gente poderia escrever como o volume da esfera R mais H menos o volume da esfera de raio R. Em termos geométricos, seria essa casca aqui por fora que está pintada em azul. E daí uma coisa interessante pode ser calcular o volume diretamente dessa casca, de uma forma aproximada. Como que a gente pode fazer isso? Imagine aqui que essa casca é como se fosse o que está ao redor da bola. Vamos supor que isso aqui é uma bola, essa é a parte vazia, a parte de dentro, e daí tem meio que o couro ao redor da bola, né? O que acaba prendendo o ar dentro dela. Qual que é o volume desse couro? Qual que é o volume disso que está ao redor da bola de raio R? A gente poderia fazer um corte nesse tecido, nesse couro que está ao redor, e daí abrir todo sobre uma superfície. Qual que seria a área que ficaria em contato com o chão onde a gente está esticando? Seria exatamente a área da superfície aqui da esfera de dentro, da esfera de raio R. Então vamos colocar aqui o A de R. Poderia considerar como sendo a área da superfície da esfera de fora? Poderia também, só que se a gente está considerando o H muito, muito pequeno, a gente vai considerar as duas coisas como sendo praticamente iguais. Isso realmente é uma aproximação. Quando esse H é muito pequenininho, a área de dentro é praticamente igual à área da superfície de fora. E qual que é a espessura desse couro, desse revestimento aqui? Vai ser a diferença entre os raios, ou seja, vai ser igual a H. Isso significa que a gente consegue calcular aproximadamente esse volume como a área da base vezes a altura. Então podemos escrever aqui que é aproximadamente H vezes o A de R. Quanto menor for esse Hzinho, mais próximo de zero, melhor vai ser essa aproximação, porque mais iguais vai ser a área de dentro e a área de fora. Se a gente isolar aqui o que é a área no raio R, isso ficaria aproximadamente V de R mais H menos V de R dividido por H. E daí, sabendo que quando H vai para zero, essa aproximação vira uma igualdade, porque fica cada vez melhor à medida que H vai para zero, a gente pode colocar o igual e tirar o limite. E daí esse limite aqui é exatamente a definição de derivada da função v no ponto R. Então vamos escrever aqui embaixo, seria o v' de R, e era exatamente isso que a gente queria intuir, o porquê que a área da superfície da esfera acaba tendo uma fórmula que é a derivada do seu volume. Ou seja, a área da superfície está ligada à taxa de variação do volume quando a gente aumenta o raio. E o sentido é exatamente esse aqui. A cada aumentozinho que a gente tem no raio, o quanto que aumenta o volume vai ser a área da superfície.